O Flamengo tem até o dia 9 de setembro para conseguir contratar um jogador e poder utilizar ele nas 3 competições. No vídeo de agora eu vou falar para vocês sobre o período que o Flamengo tem para conseguir contratar alguém e conseguir utilizar também esse jogador na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, lembrando que o Flamengo está vivo nas 3 competições. Mas antes, eu quero agradecer você que clicou nesse vídeo. Já peço que, se você não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se no canal, curte esse vídeo, comenta e compartilhe com seus amigos. O canal está crescendo, vários inscritos, aumentando visualizações e eu sou muito grato. Bom, como é de conhecimento, a gente sabe que o Pedro se machucou e não joga mais essa temporada, e pela gravidade da lesão dele, provavelmente, somente daqui a 8 meses, ou seja, uma boa parte da temporada de 2025, nós também não vamos ter o Pedro. Dito isso, o Flamengo precisa se movimentar e contratar alguém, tendo em vista que, pro lugar do Pedro, nós temos o substituto imediato, que é o Gabigol. Porém, como a gente sabe, o Gabigol não está numa boa fase, agora ele vai ter mais chance de jogar. E eu estou torcendo muito para que ele consiga demonstrar o futebol dele dentro do Flamengo. Na Copa do Brasil, nós não podemos contar com o Carlinhos. Por quê? Porque o Carlinhos já jogou pelo Nova Iguaçu. Então, ele não pode jogar pelo Flamengo. Sendo assim, o Flamengo perde um atacante. E a gente sabe que o departamento médico ele está cheio. E, inclusive, o contratado para essa janela, para esse período, né, de fim de ano, foi o Michael, que também está machucado, com previsão de voltar no meio agora de setembro. O Flamengo teve notícias, burburinhos aí, que o Depay teria sido oferecido ao Flamengo. Mas a gente soube hoje, né? No caso, estou gravando esse vídeo na noite de sexta-feira, tá bom? E a gente soube hoje que o Depay foi contratado pelo Corinthians. Então já descarta ele para uma possível contratação. Claro que são funções diferentes. A gente precisa, para substituir o Pedro, de alguém com as mesmas características. E o que acontece? O Flamengo tem até o dia 9 de setembro para conseguir inscrever alguém e poder utilizar essa pessoa nas 3 competições. Mas lembrando que esse jogador não vai poder ser utilizado na Copa do Brasil ainda, porque o Flamengo já está disputando as quartas de final contra o Bahia. Ou seja, o jogador ele não pode entrar durante aquela fase da competição. Ele tem que ser inscrito depois, se o Flamengo passar, né, que eu creio que vai passar, eu acredito nisso. Então, numa possível semifinal da Copa do Brasil, esse jogador seria inscrito pelo Flamengo. Dito isso, ele pode ser inscrito de maneira imediata na Libertadores. Por quê? Porque a Libertadores ainda não começou as quartas de final. Ainda vai ser marcado ali o jogo, vai começar os jogos, né? O Flamengo, inclusive, vai enfrentar o Peñarol. E pode ser inscrito no Campeonato Brasileiro. Vale lembrar também que o Flamengo ele pode fazer 3 substituições na Libertadores. Ou seja, ele teria que escolher 3 jogadores, né? Desses que foram contratados, Alcaraz, Michael, Gonçalo Plata, para poder entrar no lugar de alguém que já está inscrito, né, e mudar ali a fase final, e desse possível substituto do Pedro, porque vai ter que tirar o Pedro, ele não vai poder jogar mais. Então vai abrir uma vaga ali para colocar. Ainda falando desse período de contratação que o Flamengo tem, para o Campeonato Brasileiro, ele pode ser inscrito até o dia 20 de setembro. Então, até o dia 20, se o Flamengo contratar alguém agora, né? Lembrando que essa pessoa que for contratada, ela não pode ter vínculo com equipe nenhuma e tem que ter rescindido o contrato até o dia 2 de setembro, mais conhecido como segunda-feira. Ou seja, até segunda-feira, se algum jogador rescindiu o contrato ou não estava mais com vínculo com equipe alguma, esse pode ser contratado, mesmo com a janela fechada. Por quê? Porque ele não tem vínculo empregatício com nenhum clube. Então ele pode ser contratado por outro. Bom, após o 9 de setembro, né, se o contratado depois da data em questão, possível reforço, fica automaticamente fora da Copa do Brasil, mas ainda teria condições de jogar as outras 2 competições. Então, se o Flamengo não conseguir contratar ninguém, se ele pretende contratar alguém para o lugar do Pedro, e não conseguir até segunda-feira, dia 9, essa pessoa, né, não vai poder jogar mais a Copa do Brasil, a semifinal que o Flamengo vai jogar, passando pelo Bahia, claro, né? E só vai poder disputar o Brasileirão e a Libertadores. Nesse caso, a regra para o reforço, tanto nas quartas de final da Libertadores quanto no Brasileirão, são as mesmas citadas, né, anteriormente, como eu falei, nos prazos de 13 e 20 de setembro. Contratação após 13 de setembro.
o reforço ficaria fora da Copa do Brasil e das quartas de final da Libertadores. Então, se o Flamengo querer contratar alguém depois do dia 13 de setembro, esse alguém não ia poder jogar as quartas de final da Libertadores e a Copa do Brasil. Então, não teria muito sentido contratar uma pessoa dessa só para a reta final do Brasileirão. Ficou claro que o Flamengo não prioriza o Brasileirão, ele está priorizando as Copas, nesse caso Libertadores e Copa do Brasil. Então não faria sentido contratar alguém para a reta final do Campeonato Brasileiro, já que essa competição não é o carro-chefe, não é aquela almejada pela diretoria, e eu também acho que não é aquela que enche os olhos do rubro-negro. O meu, pelo menos, enche os olhos, eu fico encantado com a Libertadores. Mas se nós ganhássemos o Brasileirão, seria muito bom também. Bom, como a gente sabe, o Pedro está machucado, e assim, a gente vê notícias de pessoas falando que o Flamengo tem um Gabigol, o Flamengo tem um Carlinhos. Cara, mas depender do Gabigol, nesse momento, ainda é uma incógnita, porque ele teve alguns momentos bons desde que ele voltou e outros ruins. Mas o geral dele não é bom. O Carlinhos ainda não conseguiu despontar. E assim, a gente até leu que o Marcos Braz estava pensando em não contratar ninguém, dar mais chance ali pro Gabigol, né? Quem sabe até mostrar um bom futebol nesse fim de ano e renovar o contrato dele para o ano que vem. Mas enfim, a gente não sabe ao certo o que vai acontecer. Ao certo é essas informações que eu trouxe para vocês, que são informações direto do GE, então tem muita autenticidade. Se o Flamengo querer contratar alguém, que contrate até segunda-feira, dia 9 de setembro. Feito isso, ele vai poder contar com esse reforço para as 3 competições. E tomara que o Flamengo consiga alguém. Tomara, porque do jeito que a gente está numa zica de jogadores se machucando, quanto mais jogadores, melhor. Beleza, gente? Então o vídeo foi esse. Eu peço já para você que ficou até o final, clica no vídeo de curtir, comenta aí o que é que você acha que o Flamengo tem que fazer e se inscreva no canal se você não for inscrito. Beleza? Valeu!